Olá, eu sou a professora Aline e o assunto da aula de hoje é a alimentação dos seres vivos. A necessidade de alimentação é tão antiga quanto a própria vida. Desde o primeiro ser vivo, uma bactéria unicelular, até os organismos mais complexos como os seres humanos, todos precisam interagir com o ambiente para conseguir os nutrientes fundamentais para a manutenção da vida. Nesta videoaula, veremos como os seres vivos se alimentam a nível celular e a nível do sistema digestivo humano. Quando estudamos sobre a obtenção dos nutrientes pelos seres vivos, começamos, em geral, falando sobre o sistema digestivo humano e de como as reações acontecem em seu interior até que os absorvamos. No entanto, entender como as células captam as moléculas e fazem um processo de digestão celular é fundamental para entendermos o que acontece para que aquele prato que adoramos comer se transforme em uma fonte de energia e de nutrientes para o nosso corpo. Nenhum ser vivo vive isolado em si. Todos eles precisam interagir com o meio em que vivem para sobreviver. A nível microscópico, essa relação se dá a partir das células. Não importa se uma célula é bacteriana ou uma célula animal, como esta que você está vendo, todas elas precisam de um mecanismo para conseguir absorver os nutrientes do meio externo. E a primeira parte desse mecanismo é a membrana plasmática. A membrana delimita a célula, isto é, coloca um limite entre ela e o meio externo, e é ela que vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela recebe informações tanto do lado de dentro como do lado de fora para saber se deve ou não permitir a entrada de alguma substância no interior da célula. Quando alguma molécula grande precisa entrar na célula, a membrana a abraça, lançando para o seu interior, dentro de uma vesícula, uma bolsinha formada por membrana que vocês verão daqui a pouquinho. Essa vesícula vai para o lisossomo, onde será digerida. Esse processo é chamado de endocitose. Quando as moléculas são menores, elas podem passar livremente pela membrana ou serem transportadas através de proteínas encontradas nela. É o caso do oxigênio, da glicose e outras moléculas. Esse processo é chamado de difusão. Mas como essas moléculas chegam até as nossas células? No corpo humano, contamos com os órgãos do sistema digestivo. A partir de agora, veremos como ele atua, aproveitando o máximo dos nossos alimentos. Ao contrário do que se pensa, nossa digestão não começa quando colocamos o alimento na boca. Você já deve ter ouvido a expressão dar água na boca. Isso acontece porque, ao vermos ou sentirmos o cheiro de alguma comida que gostamos, começamos a salivar. É o nosso corpo se preparando para digerir aquele banquete que está à nossa frente. Bem, nem sempre, né? Mas, voltando à boca, temos 3 estruturas importantes: os dentes, que triturarão o alimento, a língua, que fará a movimentação do bolo alimentar, e a saliva, que umedece o alimento e contém enzimas que quebram o amido. Ao sair da boca, o bolo alimentar passa pela faringe e é empurrado pelos movimentos peristálticos do esôfago até chegar no estômago. O estômago é uma bolsa muscular para armazenamento de alimento. Quando sentimos que estamos de barriga cheia, é porque o estômago está cheio e não consegue mais armazenar comida. Dentro do estômago é liberado o ácido clorídrico e a pepsina, uma enzima que degrada proteínas em substâncias menores que serão aproveitadas para formarmos novas proteínas. Esses dois compõem o suco gástrico. Por conta desse suco, o estômago é extremamente ácido. Quando ele, por algum problema, vai para o esôfago, sentimos uma queimação, que conhecemos como azia. Saindo do estômago, o alimento segue para o intestino delgado. No duodeno, a primeira parte do intestino, o pâncreas libera o suco pancreático, que contém enzimas que degradam proteínas, gorduras e açúcares, e o bicarbonato, para neutralizar a acidez do alimento que vem do estômago. Ali também é liberada a bile, um líquido esverdeado produzido pelo fígado que vai ajudar na digestão das gorduras. Ao longo dos 6 metros de intestino, o alimento vai sendo digerido e absorvido para ser distribuído pelo corpo. Ao sair do intestino delgado, o alimento vai para o intestino grosso, que é um tubo de 3 metros, onde ocorre a absorção de água e sais minerais e se formam as fezes. Se o alimento passar muito rapidamente por ele, não há absorção de água, causando um quadro de diarreia. Se passa lentamente, absorve muita água, causando um quadro de constipação ou prisão de ventre. É no intestino grosso que encontramos a flora bacteriana, formada por bactérias benéficas que nos ajudam na digestão e ainda podem produzir vitaminas, por exemplo. No fim do intestino grosso encontra-se o ânus, que é formado por um músculo circular de contração voluntária e que regula a saída das fezes para o meio externo. Enquanto o alimento passa por nosso tubo digestivo, nosso corpo absorve e distribui todos os nutrientes necessários
para que cresçamos, nos desenvolvamos e tenhamos energia. Bom, esta foi a nossa aula sobre alimentação. Nela aprendemos sobre como as células captam os nutrientes e como o nosso corpo leva esses nutrientes até as células a partir do sistema digestivo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas para fixar a matéria. Até breve!